está montado, no ponto de vista institucional, e daí a história de inconsciência institucional, numa lógica, eu diria, quase pecking order. Portanto, a dívida privada é, por definição, de pior qualidade que a dívida pública. A partir do momento que eu tenho um Estado, como o Estado português, que tem dificuldade de endividamento, eu tenho naturalmente as empresas por arrasto a terem dificuldades de endividamento. E por isso é que é muito importante resolver o problema da dívida pública. Não porque ela seja a principal preocupação por ser excessiva, porque depois eu passando para o outro lado da moeda, a dívida privada é tão expressiva ou tão excessiva quanto a dívida pública. Portanto, Portugal tem, de facto, dois grandes problemas. Tem um problema de dívida pública, primeiro, de inconsistência e insustentabilidade, e depois tem um problema de dívida privada que faz o contágio da dívida, que faz o contágio da dívida pública para a dívida privada. Onde é que as dificuldades estão maiores na dívida privada? Ou pelo menos no financiamento, na parte da economia, na dívida privada. O Jorge mencionou aqui também que, de facto, nós hoje temos uma economia muito endividada e perguntava, vamos voltar às taxas de juros do futuro? Eu vou dizer, não vamos voltar às taxas de juros do futuro. Não vamos voltar às taxas de juros do futuro, por um lado, porque, de facto, hoje em dia, ou do passado, peço desculpa, gostaríamos de voltar no futuro às taxas de juros do passado. Porque, de facto, eu não tenho capacidade, neste momento, de voltar a demonstrar a minha credibilidade, por força da dívida pública e também por força do meu débil crescimento económico. E, segundo, não vou voltar lá, porque, inclusive, o cenário em que hoje tenho as economias montadas, e por isso é importante perceber a economia real, não é exatamente igual à economia do passado. E se eu não lhe quiser juntar aqui todo o quadro regulatório, porque, além do mais, eu tenho reguladores hoje em dia a pressionar todo o setor bancário para não conseguir a economia. Ou seja, nós não temos a noção, quer dizer, temos a noção, mas não temos a grandeza dos números. O nível de exigência regulatória que hoje é colocado aos bancos em termos de capitais próprios tem uma destruição da capacidade creditícia multiplicativa em várias vezes. E é muito difícil substituir dívida bancária por dívida privada, porque não é uma relação de um para um. E isso é um tema um bocadinho mais, eu diria, quantitativo, mas é um tema preocupante. Mas eu também diria que não é o problema da dívida, não é a falta de crédito à economia que está neste momento a entravar o processo de crescimento. Porque, de facto, se eu olhar para o setor bancário, a maior coisa que os bancos querem é que haja mais procura de crédito, e o problema é que os bancos hoje confrontam-se com um conjunto de soluções de negócio que, de facto, não fazem parte do seu negócio natural, por causa do risco, como diz o Jorge, ou, eventualmente, porque são um conjunto de projetos que não trazem a credibilidade que existe. O que quero dizer com isto de uma forma mais simplista? O modelo de crédito passado foi um modelo de crédito baseado na garantia. Ou seja, um banco dava crédito a uma empresa baseado na garantia, genericamente a garantia real. O modelo de crédito do presente e do futuro é um modelo de crédito que não está baseado na garantia. Está baseado no modelo de negócio. O que significa que grande parte das vezes aos bancos aparecem soluções ou propostas de financiamento que não estão ajustadas para o modelo de negócio bancário, e grande parte das vezes aparecem junto dos bancos propostas de financiamento que não são devidamente, eu diria, garantistas, no sentido do ponto de vista da qualidade da gestão, do posicionamento, da competitividade e por aí adiante, ou seja, do ponto de vista das empresas, que assegurem aos bancos uma garantia de que o investimento é um investimento de rentabilidade, como o Jorge dizia há pouco. Portanto, nós estamos hoje em dia montados numa situação que é o que ele chamava de inconsistência institucional, que é, eu tenho hoje em dia um conjunto de negócios que necessitam de ser financiados, para os quais os bancos não estão em condições de financiar, porque o modelo de risco do negócio não é o modelo de risco que os bancos podem incorrer, e não é o modelo de risco que os bancos podem incorrer, porque os bancos têm uma garantia de, eu diria, assegurar que os seus depositantes não vão perder o seu dinheiro, portanto, não têm uma exposição ao risco, tem que ter, sobretudo, um investimento, entre aspas, mais conservador, e a economia está neste balanço. Tem uma necessidade de financiamento que não tem, do outro lado, uma infraestrutura financeira capaz de a financiar. E esta é uma mudança muito difícil. E sobre isso podemos falar mais adiante, porque eu não queria monopolizar aqui a conversa. Agradeço muito os pontos relevantes que levanta. Com certeza vamos debater, e a disciplina no tempo. Se calhar passava aqui ao Dr. António Pinho Cardão, que creio que nos poderá falar um pouco sobre as razões que podem justificar a má avaliação de risco, não sei se lhe chamaria má, mas a avaliação de risco feitas pelos bancos. Sim, por favor. Boa tarde a todos. O Jorge Marrão teve ontem a amabilidade de, pela meia-noite, me enviar a comunicação. Enfim, olhei para ela e, de facto, até é coincidência, mas
reparei aqui nesta bolinha, nesta roda. E comecei logo a ver aqui assim, vi agora uma contradição enorme entre aquilo, portanto, que ele referiu, começou por referir nesta sessão, e o que está aqui assim na rodinha. Porque ele diz, eu apontei aqui, que o sistema bancário não provocou a crise, revelou apenas a crise. Mas eu vejo aqui assim como origens da crise, o sistema bancário, uma deficiente avaliação do risco pelas instituições financeiras. Bom, eu não estou de acordo com isso, estou de acordo com aquilo que ele disse aqui, não estou de acordo com a roda, estou de acordo com as palavras, valoro mais as palavras que a roda, porque de facto não foi o sistema bancário que interveio como origem da crise, mas foi ele que exibiu, que mostrou de facto a crise. Aliás, como é próprio destas coisas, a banca aparece aqui à esquerda logo, porque quando se fala de banca é algo que, portanto, à direita não aparece. E, portanto, de deficiente avaliação do risco pelas instituições bancárias. E depois, para não se ver, ou para se ver mal, aparece endividamento excessivo do Estado cá no fundo, e é preciso olhar, de facto, para baixo. Ora, eu, por mim, trocava isto tudo. Rodava para a direita, a roda, e a roda rodava aqui para a direita, e punha aqui em cima, como é normal, para a direita, e punha aqui em cima. Endividamento excessivo do Estado, das empresas, das famílias. Mas a ocupar aí 3/4 da roda. E depois punha todas as outras, todas as outras razões que aqui estão, aqui em baixo em letra miudinha, que mal se podia ler. Isto sim é que dava o retrato da origem da crise, na minha opinião. Isto porquê? Porque a principal, a decisiva razão da crise em Portugal foi, de facto, o excessivo endividamento do Estado. E aqui em cima, mesmo que pusesse este módulo, retirava-lhe que ficava aqui assim no Estado. E depois das empresas, das famílias, também em letra mais pequena. Nós temos que saber a causa das coisas, porque se não soubermos a causa das coisas e não diagnosticarmos o mal, não temos medicina que cure o que quer que seja, vamos para a medicina errada. E só partindo desta, para mim, evidência de que realmente o excessivo endividamento público é que foi a grande causa da crise em Portugal, é que se pode formular a medida correta das políticas a seguir. O contrário só pode acrescer ao desastre. Nos países em que a origem da crise não esteve no elevado endividamento público, a crise já passou há muito tempo. E só em Portugal e na Grécia, onde de facto a origem da crise foi endividamento público, é que a crise persiste. Nos outros países, onde a causa foi outra, nos outros países já passou, porque de facto a causa foi outra, e o lastro do endividamento público é um lastro de facto muito forte. A origem da crise não esteve efetivamente no sistema financeiro. Portanto, Jorge, melhor é retirar isto daqui no próximo slide. 2 factos. A baixa do rating dos bancos seguiu-se sempre à queda dos ratings da República, nunca tendo acontecido o contrário. Nunca o rating da República desceu por força de descida do rácio dos bancos. E neste momento, embora os principais bancos portugueses estejam com rácios de solvabilidade robustos, nem por isso vem melhorando de notação, porque o rating da República não se alterou. E o apoio do Estado à banca, que normalmente é visto como um sinal de crise dos bancos, não foi por questões de solvabilidade dos bancos. Eu estou a falar em geral, não falo num ou noutro banco em particular, porque não podemos tomar a nuvem por Juno. Portanto, o apoio dos bancos não se deveu a problemas de solvabilidade dos bancos. Deveu-se a um problema administrativo de fixação de rácio de solvabilidade num nível diferente. Portanto, administrativamente decidiu-se que o rácio devia ter determinado valor e, portanto, aí assim teve que haver a falta de capital acionista, e aqui ainda é um bocadinho duvidoso, portanto, apoios do Estado. Mas eu diria mais. Foi a crise que alterou profundamente o enquadramento do negócio bancário. A crise, sim, atingiu o negócio bancário numa tempestade perfeita,
em que os ventos ceifaram volumes de crédito, ceifaram spreads e acentuaram imparidades. E numa conjuntura adversa, a regulação impôs à atividade bancária rácios de solvabilidade extremamente exigentes e uma baixa muito acelerada do rácio de transformação, com óbvias repercussões na gestão e na rentabilidade. Se tiver tempo, voltarei ainda a este tema. Mas ainda quanto à deficiente avaliação do risco por parte das entidades financeiras, também é um slogan. Os bancos avaliaram mal o risco, não souberam avaliar mal o risco e agora têm que pagar as consequências. Também não podemos tomar a nuvem por Juno e generalizar a todo o sistema as responsabilidades de uma outra entidade. Eu sei que está na moda a coletivização das culpas, portanto, todos somos culpados, mas eu ainda vou advogando responsabilidade individual. No geral, os bancos dispunham já antes da crise de adequados processos de avaliação e concessão de crédito, que progressivamente têm vindo a aperfeiçoar. Não contando com algumas conhecidas exceções, a ideia que tenho é que o processo até era rigoroso. Dedico uns minutos a tentar desmistificar esta questão. A avaliação em determinado momento da capacidade de endividamento e a previsão da evolução económica e financeira das empresas que levou à concessão de crédito não pode ser julgada à luz do que, anos mais tarde, se verificou ter acontecido, mas à luz da informação disponível na altura. Um estudo retrospectivo feito por uma universidade americana sobre esta matéria, avaliando a correspondência entre o grau de risco de uma amostra relevante de empresas e o crédito concedido à época, revelou que, passados 5 anos e 10 anos, o grau de risco das empresas tinha alterado drasticamente num segmento muito importante da amostra, sendo muito significativo o número de empresas excelentes ou boas, na altura, que nesse período de tempo vieram a falir ou a ver deteriorados dramaticamente o seu risco de crédito pelas mais variadas razões. Concluíram que o crédito tinha sido na altura bem concedido, mas depois alterações estruturais alteraram totalmente a situação. Esta questão é explicada teoricamente por 2 ilustres professores, que alguns conhecerão com toda a certeza. Stuart Mears, do MIT, e Richard Brealey, da London Business School, no seu livro Finanças Empresariais. No capítulo 36º e último deste livro, aqueles professores apresentam as suas conclusões com o subtítulo O que sabemos e o que não sabemos sobre finanças empresariais. Da leitura, verifica-se que o que sabemos é bastante menos, cerca de metade, do que aquilo que não sabemos. De facto, segundo estes autores, dominamos 5 ideias básicas de finanças, mas ficam 10 importantes matérias por resolver. Entre as ideias dominadas e importantes para esta questão da avaliação do risco, estão os conceitos de cash flow e de valor atual líquido. Mas a decepção vem logo quando, entre as 10 questões não resolvidas, aparece de imediato a que se refere ao risco dos projetos e ao valor atual face ao risco. O que significa que, se conseguimos definir o valor atual, todavia não sabemos determiná-lo com o mínimo de certeza. Mas o problema é ainda mais grave, quando entre as tais questões não resolvidas, outras aparecem e que estão no cerne também do tema da avaliação do risco, que são o que é o risco e o que é a rentabilidade. Qual é o valor da liquidez? Como são tomadas as grandes decisões empresariais? E as grandes decisões empresariais não são apenas tomadas pelos bancos na altura da concessão de crédito. São tomadas ao longo do tempo e podem ser erradas, ou podem ser certas, e podem ser muito erradas, e podem ser catastróficas. E então os autores levantam um problema, ou fazem uma interrogação que tem um título muito sugestivo. Serão as administrações um passivo? De facto, se olharmos para muitas empresas, veremos que as administrações serão um passivo. De onde, das mais importantes questões que não sabemos, há 5 relacionadas com o endividamento das empresas e com a análise do risco. E não há nenhuma que os grandes mestres conheçam na totalidade. Mas eles não conhecem. Mas por cá, e pelos vistos, há quem consiga analisar crédito de uma forma totalmente isenta de risco. Fico por aqui, porque o nosso moderador
já me avisou, embora Obrigado. muito simpaticamente, e quero agradecer ao auditório não me ter mimoseado ou ter-me escutado sem vaias audíveis ou bocejos muito visíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Pinho Cardão. Professor Manuel Caldeira Cabral, passo-lhe a palavra a si, não querendo condicionar demasiado, pelo menos, a sua intervenção, perguntava-lhe se partilha esta ideia de que os bancos são vítimas da crise, no fundo, e das políticas públicas. Eu partilho a ideia de que os bancos são vítimas da crise, o que não são as únicas vítimas, não é? E acho que sem a ideia de que a culpa se dilui por todos ou por igual, é óbvio que isto é uma crise complexa, é uma crise que começa no setor financeiro, nos Estados Unidos, é uma crise que afeta a Europa e penso que a versão de que a crise começa na Europa por uma questão de endividamento público e é a única causa, é uma visão a qual eu não concordo de todo. Aliás, basta ver nos países resgatados, temos que incluir a Irlanda e a Espanha, que eram um dos poucos países que tinham cumprido os critérios de Maastricht. Portanto, no caso da Grécia, essa visão da crise tem coincidência com a realidade. No caso de outros países, não tem. No caso português, estamos ali a meio caminho, mas os nossos níveis de endividamento em 2007, ou seja, antes da crise, eram níveis de endividamento semelhantes aos que tem hoje a Alemanha, eram, aliás, níveis semelhantes aos que a Alemanha tinha na altura, portanto, não eram níveis de endividamento que eu acho muito saudáveis, mas também não eram níveis de endividamento que fossem excessivos. Eu estive a analisar, tive pena de não ser hoje um artigo meu no Jornal de Negócios, também passo aqui a publicidade, mas estive a preparar um gráfico, mas por falta de espaço não entrou, que é interessante, que é o espaço fiscal dos países. Tem a ver com o estudo que saiu do FMI. Quando se compara o espaço fiscal, isto é, quanto é que os países podem endividar-se a mais até atingirem um nível de insustentabilidade, com o nível de endividamento, o que acontece é que os países que estão no euro têm sistematicamente menos espaço fiscal. E quando se faz uma reta para os países que não estão no euro e para os que estão no euro, o que se vê é que a diminuição do espaço fiscal é muito mais forte com o aumento do nível de endividamento nos países da zona euro. Esta ideia lembrou-me um pouco que o Martin Schulz veio dizer há pouco tempo, que houve promessas, não foram cumpridas e tal, da Europa face a Portugal. Eu penso que uma das promessas, e eu penso que ele não se referia a isso, mas uma das promessas que não foi cumprida é o euro. O euro, quando nós entramos, era claramente algo que ia dar mais estabilidade, mais solidez. Estar no euro era um aspecto de solidez e alguém que diga isto hoje só se for com mandota. Quando se fazem as duas retas, o que se percebe é que nós teríamos o dobro do espaço fiscal se estivéssemos fora do euro, é o que elas sugerem, feito com muito poucas observações, portanto muito pouco científicas, mas ainda assim é o que elas sugerem. E isto não é o que se esperaria. Há 5, 10 anos atrás, toda a gente diria, não, estar no espaço do euro ia-nos dar o dobro do espaço fiscal e não metade dele. E isto é algo que é preciso pensarmos sobre, não é vamos pôr as culpas no outro lado. É vamos pensar em que medida a gestão da crise feita pelas instituições europeias não só agravou um pouco as coisas, mas agravou-as muito. Esta questão que estava a ser dita sobre as empresas, eu concordo inteiramente. Uma avaliação razoável de uma empresa em 2007, numa economia que parecia estar a recuperar, antes da crise financeira internacional ser evidente, muitos investimentos com apoio de fundos comunitários, etc., pareciam perfeitamente razoáveis, solventes, projetados para o futuro de uma forma consistente e, no entanto, foram investimentos ruinosos. Porquê? Porque a seguir a empresa em 2009, ou seja, se fez o investimento em 2007, 2008, entrou em funcionamento em 2009, com as exportações a caírem, só em 2011, 2012 é que se calhar se começou a recuperar alguma coisa daquele investimento, se ele não ficou já desatualizado pelo caminho, ou se a empresa não fechou por ficar asfixiada financeiramente. E houve muito boas empresas que fecharam por ficar asfixiadas financeiramente. Nós perdemos muito capital imaterial em empresas que com outra gestão da crise poderiam não ter fechado. Os Estados Unidos, em 2010, começaram a crescer a 2% e cresceram a 2% todos os anos. Tiveram reduções do desemprego desde 2010 todos os anos.
E a Europa não. A Europa prolongou a crise por mais 5 anos e empresas endividadas e em dificuldades, não há nada pior do que o prolongado de uma crise. Porque os juros continuam a rolar e, do outro lado, as receitas, as perspectivas de crescimento ficam à espera. E eu penso que isso às vezes é uma questão... um dos gráficos que gosto muito de ver o Dr. Medina Carreira apresentar é aquele gráfico do crescimento português em cada década a ficar cada vez menor. Experimentem fazer um gráfico igualzinho, mas com a União Europeia, para perceberem até que ponto aquilo é só uma questão de nós termos feito mais políticas. E descubram as diferenças, porque o gráfico para a União Europeia é igualzinho. Todos os países da OCDE diminuíram fortemente o crescimento da década de 90 para a década de 2010. Todos. O único que não diminuiu é a Grécia, curiosamente. E, portanto, de facto, um crescimento puxado pela procura interna que não foi afetado por outros aspectos que tinha a ver, basicamente, com os países da OCDE exportavam exatamente aquilo que a China passou a exportar. E todos os países que foram bem geridos tiveram forte crescimento. E basta olhar para ver que a América do Sul e a África, por ser especialmente bem geridos esses países, tiveram um acelerar enorme do crescimento. E é só convencermos que é por terem, de repente, sido todos muito bem geridos. Ou foi porque o reverso da concorrência que a China fez nos produtos que nós exportávamos é a procura que a China fez aos produtos primários e matérias-primas, que é exatamente o que exporta a África e a América do Sul. E isto, de facto, teve um impacto brutal. E quando se esquece só este pormenor, estamos só a esquecer tudo. Eu, às vezes, dou o exemplo do produtor de cana-de-açúcar no Brasil, que mesmo não tenha aumentado 1 tonelada ou 1 grama por hectare a sua produção, ou a produção por trabalhador, teve ao longo dessa década um aumento de produtividade de 270% com o aumento do preço do açúcar. Enquanto um produtor de vestuário que tenha feito os investimentos todos com fundos comunitários em tecnologia, formação das pessoas, teve o preço do vestuário a cair e só conseguiu combater essa queda do preço do vestuário se conseguiu escalar muito em termos de qualidade, produtividade, etc. E isto são coisas muito fortes e que explicam muito, às vezes, do que nós queremos dizer que é só explicado por questões internas. Punha aqui 2 questões. Por um lado, uma evolução internacional particularmente desfavorável ao longo de toda a década, não só de Portugal, mas em quase todos os países da OCDE, mas, se quisermos, em alguns casos, especialmente em Portugal, e depois uma gestão das instituições europeias, a meu ver, desastrosas. Quando vi, e gostei muito de ver isso, o déficit externo português manteve-se, de facto, muito elevado durante toda uma década. Mas se olharmos para 2000, nós tínhamos um déficit de massa corrente de capitais praticamente igual ao que tínhamos em 2010. O que quer dizer que a procura interna, durante esta década, cresceu ao mesmo ritmo que o PIB. E o PIB cresceu muito pouco, o que quer dizer que a procura interna cresceu muito pouco. O nosso desequilíbrio deu-se antes. Claro que estar uma década inteira desequilibrada e não ter corrigido isso é um erro. Mas é bom lembrar que muitas pessoas diziam que dentro do euro isso não era um risco. E muitas pessoas dentro do euro diziam que o grande risco do euro era a inflação. O euro, entre 2000 e 2008, valoriza de 0,8 dólares para 1,6. E esta valorização brutal do euro tem a ver com uma política monetária fortemente restritiva que teve como principal objetivo combater o enorme risco de inflação que havia na União Europeia. E foi uma política que na Alemanha, por exemplo, ainda foi feita com políticas de contração interna para combater também esse enorme risco de inflação. O enorme risco que estava lá à vista de toda a gente, desde 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, que era de haver déficits externos em todos os países do Sul extremamente elevados, esse foi ignorado e foi considerado um não risco. Quando vem a crise, tornou-se um enorme risco e lá estamos nós, hoje em dia, com um problema muito mais acentuado por estarmos dentro do euro do que por estarmos fora do euro. Só porque isto é um bocado a análise do passado e um bocado em reação às outras apresentações, as ideias que eu trazia aqui eram um bocadinho diferentes.
E era mais olhar para o futuro e para o... Se calhar podemos deixá-las numa segunda ronda. Tá bem. Vamos fazer só aqui uma volta. Eu vinha primeiro aqui ao Dr. Jorge Marrão com esta... chama-me a atenção aquela ideia do economista com quem falaram, de que olhava para a economia portuguesa e parecia, bom, vocês investem como os outros, mas não conseguem ter rendibilidade. Explicar isso exclusivamente com políticas públicas é uma provocação. Ou com erros de políticas públicas. É uma provocação da sua parte, ou não? Não. Se calhar, eu gosto de pensar do ponto de vista do lado das empresas, para onde eu tenho andado muito. As empresas adaptam sempre ao modelo competitivo que foi gerado na economia. E esse modelo competitivo, quer queiramos, quer não, os que gostam de mais Estado, menos Estado mínimo, máximo, médio, gordo, magro, têm que perceber que o Supremo Regulador, no caso do Pinho Cardão, é nenhum, portanto é mais fácil. O Pinho Cardão é mais simples. Há uma coisa que tem que entender, que ninguém consegue, nenhum empresário consegue resistir à macroeconomia. Ou seja, o modelo competitivo de uma sociedade há um supremo regulador que é a política. É a política pública nesse sentido. Quando me dizem que os empresários são maus, eu pergunto, e os jornalistas são bons, e os gestores são bons, e os professores são bons? Depende do modelo competitivo. Os empresários portugueses, nesta crise, revelaram-se fantásticos. Mudaram completamente a ideia que se tinha. Porquê? Porque, de repente, foi-lhes oferecido um modelo de competitividade que eles não precisavam de ir para um modelo mais complexo, a não ser só por folclore. Porque depois nós temos os empresários, que os jornais, no fundo, fazem grandes loas, que são os que estão nos modelos altamente produtivos, e depois nós vamos ver o modelo de negócio. O modelo de negócio é um modelo de negócio rentista. Portanto, eu não sou um desconfiado nem manicaísta em relação nem ao Estado nem às empresas. Não acredito nisso. As empresas reagem ao modelo. E a pergunta é, porquê é que eu gosto do euro? Por exemplo, estávamos aqui a discutir. Eu gosto do euro porque o euro é uma moeda que está a combater no mundo, é uma moeda forte, que pode vir a ser estável, mas que tem muitos problemas no seio. Mas eu, como cidadão, vou preferir viver numa moeda estável, porque sei que a minha pensão não vai sofrer com isso, do que estar a viver com uma moeda de um país da América Latina. Mas isso é válido para as empresas. A pergunta é, as empresas querem se financiar em moeda? Quer dizer, temos que olhar para os problemas como eles são. Ou seja, a resolução política do escape. Aliás, havia um economista inglês que esteve cá quando foi da crise e me disse uma coisa com piada, que foi o maior erro, que os ingleses não entraram, como vocês sabem, na onda do euro. E dizia ele com piada, o erro que a Europa fez foi ter dito aos cidadãos europeus que a mesma moeda gerava o mesmo rendimento per capita por país e por região. É a maior mentira. Nós temos uma moeda há séculos, a Libra, e um habitante de Londres não ganha o mesmo que um de Manchester. E porquê? E esse é o grande desafio. As empresas hoje só podem pensar em produtividades elevadas porque vão estar numa moeda forte. Porque a alternativa é a alternativa americana, que a alternativa americana é fantástica, tem produtividades elevadas, eles trabalham mais, mas têm um déficit da balança brutal, têm um financiamento fantástico. Exato. Mas há uma responsabilidade dos bancos e das empresas nos níveis de endividamento atingidos, ou não? Quer dizer, esta ideia de que o Estado fomenta, Não. Já vou aqui ao professor Álvaro Nascimento, me diz que não, tem algumas ideias interessantes. Portanto, há uma responsabilidade na escolha de financiamento das empresas e dos bancos, dos projetos que o conduziram até a uma situação onde agora estão como que um nó górdio, não é? Que não consegue, que é difícil de desenvencilhar, como bem o professor Álvaro Nascimento revelou, não é? Agora estamos aqui numa situação... Eu aqui no meio de dois banqueiros tenho dificuldade enfim, até porque posso ter que expedir dinheiro, portanto não posso falar muito sobre eles e portanto é difícil. E há pouco o Manuel Caldeira Cabral disse uma coisa que é verdade, que é, vamos lá ver, os projetos, eu tenho um caso em concreto, agora a recordar um caso em concreto, em que um investidor que fez um investimento, estamos a falar na ordem de 100 milhões de euros, disse que queria vender os seus ativos para pagar parte da dívida, antes da crise. O banco foi lá e disse que ele estava errado.